festa, homenageando a cidade, Cultura FM homenageando a cidade, você que está nos assistindo no YouTube, no aplicativo Sou Mais Cultura, a nossa cidade, Aracaju, completa hoje 168 anos, é feriado local, feriado municipal. E na entrevista aqui no Cultura Notícias... Cultura Notícias, entrevista. Historiadora Bruna Mohana, sobre Aracaju, sobre o livro que ela está lançando, Aracaju, século XIX. Professora, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. O livro trata Aracaju no século XIX, né? Como é o título do livro? Isso, o título da minha obra, que foi lançada recentemente, em dezembro do ano passado, pela editora da SEDUC, é Riqueza e Sociedade na Comarca de Aracaju, um estudo sobre a dinâmica familiar da primeira elite de Aracaju. Certo. Então, esse é o título do meu trabalho. E o livro está à disposição do público em que local, que livraria? Então, como foi um livro patrocinado pela editora da SEDUC, que é uma editora do governo do estado, o livro não pode ser comercializado. Não pode ser. Isso, mas nós vamos disponibilizar ele em e-book, ou seja, em formato digital, para que as pessoas possam entrar no site da SEDUC e depois fazer o download da obra. Certo. Quais são os destaques aí que você coloca no seu livro? Pode ficar à vontade, né? Sim. O que motivou a feitura deste livro, né? Escrever um livro sobre a cidade do Dr. Inácio Barbosa. Aracaju sempre me encantou. Primeiro porque eu sou natural daqui de Aracaju, é a minha cidade. Então, minha cidade natal sempre me estimulou a conhecer mais a sua história, o seu passado. E eu sempre tive uma preferência pelo século XIX. Então, já na graduação em História, lá na UFS, há alguns anos atrás, eu comecei a despertar o interesse por escrever sobre a história de Aracaju e no século XIX. Mas por que essa curiosidade? Porque não tem tantos trabalhos sobre Aracaju no século XIX. São trabalhos mais antigos, de historiadores mais antigos. Certo. Aí você encontrou alguma coisa interessante que colocou no livro? Sim. Eu fiz todo um trabalho de busca de fontes históricas, documentação primária, arquivos de cartório, inventários, testamentos, fontes de batismo, óbito, casamento, tudo aqui da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, do Aracaju, como era chamada naquela época. Sim. Então, eu trabalhei desde os primeiros anos de construção da cidade, lá em 1855, quando Inácio Barbosa, nosso presidente de província na época, fez a transferência da capital de São Cristóvão para Aracaju. Inclusive, há muita curiosidade, né? Porque Aracaju, Inácio Barbosa trouxe a capital, não Laranjeiras, não Estância, que eram cidades Maruim, não é? Então, realmente veio para uma praia que não tinha nada, praticamente, né? Apenas um casario lá em cima, na colina, né, de pescador, e praticamente uma mata, né? Coqueiros, mangueiras, cajueiros. Então, você retrata... Isso, na verdade, os historiadores mais tradicionais, eles apontam justamente o motivo econômico para que a transferência ela tivesse acontecido, justamente a necessidade de um novo porto para a província. Lembro que Sergipe produzia muito açúcar nessa época, tinha muitos engenhos ainda em atividade, o auge foi no século XIX, e aí se precisava escoar essa produção do Vale do Cotinguiba, principalmente, e o porto foi instalado aqui em Aracaju. E realmente foi um dos motivos, então, o motivo econômico. Isso. Realmente foi uma coragem muito grande, né, do Dr. Inácio Barbosa. Isso. Nós temos outros personagens históricos que estavam envolvidos também nessa mudança, como o próprio Barão de Maruim. Exatamente. Barão de Maruim, importante chefe político, senhor de engenho e também muito próximo ao Inácio Barbosa, o carioca Inácio Barbosa. E ele também teve certa influência nessa transferência da capital, sim. Exatamente, porque ele tem interesses econômicos também. Políticos, né? Principalmente. Políticos, principalmente, né? E muitos queriam que a capital fosse até Maruim, outros Laranjeiras, né? Isso mesmo. Até porque já eram cidades com
uma tradição econômica, intelectual, berço da cultura. Então, se queria que se transferisse a cidade, a capital da província para lá, e não para uma praia inóspita, deserta praticamente, com uma pequena comunidade de pescadores. Foi realmente um feito, né, que a gente, debruçando na história, a gente já observa que foi uma coragem muito grande, né, do Dr. Inácio Barbosa, essa empreitada, né? Infelizmente, o Inácio morreu jovem, ele não pôde acompanhar o desenvolvimento da sua capital, da capital que ele tanto sonhou, porque ele morreu de malária. Ele foi uma das vítimas dessas febres do Aracaju, como se conta na historiografia local. Aracaju era uma cidade muito inóspita no começo, uma cidade que tinha muitos pântanos, muitas praias, manguezais, e a construção se deu em cima do aterramento desses pântanos. Então, a questão sanitária da cidade nos primeiros anos era muito evidente, as dificuldades foram muito... complicaram demais o crescimento da cidade no começo. E outro personagem que você deve tratar no livro, que não deve ser esquecido, é o engenheiro Pirro, né? Sim, com certeza, engenheiro da província. Ele era um dos engenheiros, né, que fazia parte do corpo de engenheiros da província, e o Pirro ficou muito famoso, o quadrado de Pirro, como a gente conhece, que é esse traçado de xadrez. O local histórico onde a cidade surgiu. Estamos no quadrado de Pirro, né? Estamos localizados dentro desse projeto urbanístico que o Pirro fez lá em 1855. Então, a cidade praticamente, como você observa no seu livro, né? Uma cidade com muitos coqueiros, muitas mangueiras, cajueiros, areal, né? Muitos morros, dunas, né? Inclusive, existia um morro aqui em Aracaju, que muitas pessoas não sabem disso, que era o Morro do Bonfim. E esse morro se localizava onde hoje é o terminal rodoviário Luiz Garcia. E foi destruído, foi derrubado completamente já no século XX, né? Para a construção da rodoviária, modernização da cidade, porque era um lugar que aglutinava pessoas de baixa camada social, na visão dos governantes da época. Então, a cidade evoluiu e está evoluindo, né? Apesar de você tratar apenas do século XIX, mas ela adentra o século XX já mostrando que seria uma cidade... Já com ideais de modernização, principalmente já no governo Pereira Lobo, depois no governo do estado de Graco Cardoso, já começa a ter um movimento maior de modernização da cidade. E você pretende dar continuidade ao livro, adentrando ao século XX? Então, eu estou com um novo trabalho, que é o trabalho do meu doutorado atualmente. Eu faço doutorado em Brasília, lá na UNB. E o foco do meu doutorado é justamente até o final do século XIX. Então, eu trabalho com o comecinho da República, já trabalhando a relação entre epidemias em Aracaju e ritos fúnebres. Então, eu trabalho com esse novo tema na minha tese de doutorado. E eu já estico um pouco mais esse meu recorte temporal. Já vou até 1896. Então, é a epidemia de 1919. Eu trabalho com essas doenças que prejudicavam o desenvolvimento da capital, prejudicavam... Epidêmicas e endêmicas, né? Isso, eu trabalho com a epidemia de cólera, por exemplo, que foi muito grave durante o século XIX. As epidemias de varíola em Aracaju, que também graçaram uma boa parte da população. Febre amarela. Realmente, a ciência não estava tão evoluída como agora, né? Justamente. Uma pronta ação. E aí eu trago nesse meu trabalho justamente os debates que existiam entre os médicos da época, as teorias que esses médicos se afiliavam e as soluções que eles colocavam justamente para acabar com essas epidemias aqui em Aracaju. Então, é a continuidade... Isso, a continuidade dessa obra. Do século XIX. Já você está dando sequência e é interessante, né? Que este livro, todo livro que retrata a história da cidade, eu acho que deveria estar em todas as escolas, não é? Porque eu acho que o aluno tem que conhecer realmente aspectos da sua cidade. Às vezes, o aluno conhece aspectos do Rio de Janeiro, de São Paulo, Salvador, e não conhece da sua cidade. Eu acho um absurdo. E conheça aspectos das cidades outras, conheça a história das cidades, da França, dos Estados Unidos, da Alemanha, mas não desconheça também a sua história. E claro que um ponto positivo dessa publicação, por ter saído pela editora da SEDUC, esse livro vai estar disponível nas bibliotecas das escolas estaduais. Isso é interessante. Essa é uma ótima iniciativa do programa da SEDUC. E não só das bibliotecas estaduais, como das municipais também, não é?
do município aqui da cidade de Aracaju, a prefeitura, a Secretaria da Educação do município, deveria se interessar, porque é interessante que o aluno conheça aspectos da sociedade, conheça o trabalho dos seus fundadores. Né? Muito pouca gente sabe a história do Dr. Inácio Barbosa, né? Poucas homenagens são prestadas a este homem. Você vê aí homenagens a políticos do presente, muitas homenagens, e a Inácio Barbosa, poucas homenagens. Quer dizer, o grande fundador, o homem que morreu por essa cidade. Inclusive, também se desconhece a história de outros homens que contribuíram para a construção da cidade nos primeiros anos. Nesse meu livro, eu cito a atuação de 2 negociantes, 2 homens de negócios que moravam aqui em Aracaju e que contribuíram ativamente para a construção. Eles compraram terrenos, construíram edifícios, porque como não tinha banco em Sergipe nessa época, esses homens eles movimentavam dinheiro e patrocinavam essas obras. Isso aí eram negociantes vindos de fora de Sergipe, eram estrangeiros. Sim. Mas que até então não se tinha nenhum trabalho, nenhum estudo sobre esses homens. É bom esses detalhes, né, para poder o aluno conhecer a sua cidade, os próprios guias turísticos que recebem os turistas, dar esses detalhes, né, para poder o visitante, principalmente o visitante, também se intere da cidade. Os nossos monumentos, saber por que aquele cidadão está sendo homenageado. Alguma coisa ele fez, né? Para estar ali uma estátua de uma praça, ou o nome de uma rua, o nome de uma praça, né? Até porque nós tivemos muitas modificações ao longo do tempo. Os nomes das ruas do centro de Aracaju modificaram ao longo do tempo. Por exemplo, existia a chamada Rua do Barão, que no começo era a Rua do Barão de Maruim, porque ele construiu tantas casas nessa rua que se convencionou chamar de Rua do Barão. Então, são detalhes, né, que realmente vêm engrandecer a rica história da cidade de Aracaju. Então, o seu livro vai ficar à disposição das escolas, né? A própria imprensa oficial vai se encarregar de distribuir, e vamos aguardar o segundo livro, né? A continuidade do primeiro, Aracaju no século XIX, e o segundo livro seria, como você falou, sobre os ritos fúnebres e a relação com as epidemias aqui na capital, no século XIX ainda. Então é outro assunto que precisa ser explorado, né? Que carecia de muitos estudos, né? Outro estudo novo para a realidade da capital naquela época. Então, espero contribuir ainda mais com a historiografia sergipana e de Aracaju também. E o trabalho, né, que foi feito pelos médicos da época, né? Isso, nós temos médicos... Augusto Leite e tantos outros para trás ainda, né? Que tiveram um papel importantíssimo na medicina nossa, que também está avançando, está já se equiparando aos grandes centros do Brasil, né? Até porque no século XIX eu cito justamente a atuação de alguns desses médicos, porque os médicos, ao lado dos engenheiros, eles davam o aval para que os prédios começassem a ser construídos, porque eles faziam toda uma análise do meio ambiente, da cidade, do solo, das condições climáticas. Então, eles também tinham um papel muito importante. As edificações, né? Isso. É uma exigência muito grande, não é? Porque na época, a teoria que se acreditava era que Aracaju, ela sofria com os miasmas. Existia uma teoria chamada de miasmática, ou seja, os pântanos de Aracaju, eles emanavam essas substâncias que eram nocivas à saúde. Por isso que muitas pessoas ficavam doentes. Essa era a justificativa da época. Certo. Bom, aí está. Parabéns aí pelo livro. E quem quiser adquirir esse livro aí, faz o quê? Liga para a entidade que patrocinou. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar participando justamente nesse dia de aniversário de Aracaju. Como eu falei, o livro vai estar disponível em e-book. Como a gente não pode fazer a venda, não pode comercializar a obra, quem quiser pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, meu Instagram, que é @brunamorrana. E quando tiver disponível o e-book, eu vou disponibilizar para todos. Tá bom. Parabéns aí pelo livro. Obrigada. E vamos aguardar a continuidade do Aracaju, século XIX. Em breve. Tá bom. Nós conversamos com Bruna Morrana, professora e historiadora. São 7h29, vamos a um breve intervalo. Volto já com a última parte do Cultura Notícias, no Cultura FM 107.5, um sinal de Deus no ar. Estamos no YouTube e no aplicativo Sou Mais Cultura. Volto em instantes.